Gente, aqui eu tô no Horto e existe essa casa. E essa casa aqui foi uma das casas do Padre Cícero. Eu vou entrar e vou mostrar um pouquinho a vocês como era dentro, tá? Tem outras pessoas visitando e talvez o som atrapalhe um pouco, mas vamos tentar fazer um vídeo só para esse momento aqui. Na casa existia uma capela que o Padre Cícero fez para que durante os finais de semana que ele vinha para cá, alguém viesse e ele celebrava a missa aqui para essas pessoas que viessem visitá-lo, né? Os romeiros que começaram a vir para cá também visitar. Aqui é a entrada já do acesso ao Museu Vivo, onde nós vamos ter algumas estátuas de Padre Cícero, de outras pessoas, chamado Museu Vivo, né, de Padre Cícero. Na primeira salinha, uma das coisas que me chama a atenção aqui é o teto, com várias fotos de 3x4 de pessoas que acreditam ter recebido uma cura, um milagre através dele, né, do poder de Padre Cícero, né, junto a Deus e tal. Aqui algumas imagens da época de Padre Cícero, da vida dele, da juventude dele, né? E vamos aqui para uma primeira sala, onde a gente vê esses personagens aqui importantes da política de Juazeiro. Aqui o Dr. Floro, que foi um dos políticos importantes, Aureliano, um dos primeiros moradores daqui de Juazeiro do Norte, e Padre Cícero foi o primeiro prefeito, né? Ele está aqui do lado de uma beata, a mocinha, que era o braço direito dele, porque ela era uma das poucas mulheres que sabia ler e escrever. E do outro lado, aqui, curiosamente, a Terezinha, que era irmã de criação de Padre Cícero. Só que a Terezinha, ela era uma escrava negra. E eu lembrando aqui sobre a nossa última aula que a gente estava falando sobre racismo, né? Ela não sofreu tanto nesse sentido por causa da cor da pele, mas foi criada pela família dele, né, para, digamos assim, evitar esse tipo de coisa. A mãe dela era uma escrava negra e a gente imagina aí já que tenha tido uma relação com um homem branco, né, por isso que ela não ficou com todo de pele negra, mas foi criada como irmã de Padre Cícero, né. Aqui nós temos outra sala, que é a sala dos ex-votos, que ex-votos são essas peças que lembram uma parte do corpo, por exemplo, a perna, o pé que foi curado, né, de alguma coisa. Eles acreditam que foi graça de Padre Cícero. Outros colocam a cabeça, né, outros colocam a coluna, etc. Né? Aqui, por exemplo, eu acredito que a mama, representando a questão da cura do câncer. Alguns colocam, por exemplo, o coração, né, que representa a cura de alguma coisa, uma enfermidade do coração. Algumas pessoas fazem essas próprias peças, a pessoa que foi curada, mas em Juazeiro já tem também profissionais que fazem, que já vendem as peças prontas. Aqui, por exemplo, são carros, né, que eu deduzo que são graças alcançadas, onde a pessoa conseguiu comprar o seu carro, por exemplo, né? Aqui tem um avião, eu acredito que seja graças da pessoa ter feito a sua viagem que queria. Nessa outra sala, mais ex-votos, né? Algumas fotos, assim, por exemplo, de cirurgias, que as pessoas se dizem curadas através aqui a Covid, por exemplo, né? Vencemos a Covid, muitos atribuem a cura ao Padre Cícero, né? E também vários objetos aqui. Nessa outra sala aqui, nós temos não é uma réplica, é o quarto dele de verdade, com a rede e ele ali deitado simulando, né, como é que ele ficava na época. Os objetos são da época, os armários, a cama, o oratório ali na frente, né? Aquele sininho ali perto do oratório, como ele chamava as beatas, quando ele precisava de algum auxílio. E o engraçado é que aqui no chão as pessoas vão deixando debaixo do vidro alguns dinheiros, né, como oferenda ao santo. Isso todo dia eles têm que juntar um pouco, porque às vezes fica muito dinheiro aqui no chão que os romeiros vão deixando. Nessa outra sala é onde eles deixam os ex-votos, né, e eles recolhem depois e guardam, eles recebem tudo, por exemplo, né. Aqui tem um quadro onde pelo menos a tela de Jesus ali foi dada por um papa, e assim que ele chegou ele mandou botar essa moldura aí, né, até hoje. Essa urna aqui é onde as pessoas fazem os agradecimentos, os pedidos a Padre Cícero.
É, aqui nós temos uma cena política, né, que ele tinha muita essa influência, principalmente após o milagre que ele foi, da Beata, né, que ele foi proibido de celebrar a missa, ficou mais ligado a essa parte da política. E aqui outras salas de ex-votos, né? E aqui também o que separado por tema, são pessoas que receberam a graça, por exemplo, de formaturas, né? Dos diplomas, algumas pessoas mandam um certificado dos cursos, em agradecimento ao Padre Cícero. E aqui algumas fardas, né, de medicina, odontologia, enfim, essa é a parte que representa a questão da graça, né, da profissão alcançada, ok? Engenheiros, etc, né, aqui temos os diplomas, os canudos, né, as faixas, os anéis de formatura que compra, às vezes vem doar aqui para esse museu. Adiante, mais ex-votos, aqui já é voltado para a área militar, pessoas que seguiram na carreira militar. Aqui algumas fotos de militares, bombeiros, né, que conseguiram graças no exercício da função. Jogadores também, vêm muito agradecer, jogadores de time, vêm agradecer alguma graça ao Padre Cícero, né? Essa outra sala é voltada ao casamento, as pessoas que conseguiram se casar, né, ter um amor para a vida toda. Aí tem fotos de casamento, de filhos, de famílias com crianças. Representa isso, esse espaço. Aqui tem vestidos de noiva, né? Que elas deixaram o vestido de noiva e as pessoas botam lá o bilhetinho pedindo a Padre Cícero também o noivo, né? Enfim, aqui já é uma sala mais voltada para as crianças, né? As graças alcançadas de várias crianças. Com fotos, ali as pessoas com aliás, as muletas de pessoas com problema para andar, locomoção. E aqui alguns objetos, né, de pessoas que conseguiram êxito na vida, televisão, telefone, etc. Vamos para frente um pouquinho para encerrar. Essa cena aqui, esse espaço era onde as pessoas vinham beber água. Não tinha água aqui no horto, ele sempre quando subia trazia e colocava aqui para nunca faltar água para os devotos dele, os visitantes. E as pessoas vêm e podem beber água, né? Tiram água desse pote, nesses canecos aqui e bebem no copo de plástico. Aqui mais fotos de famílias, né? Fotos no teto de pessoas que foram abençoadas por Padre Cícero, curadas. Aqui algumas situações também de doença que foram curadas. Eu vou passar um pouquinho mais, licença. Olha só. Artistas também deixam, né, seus CDs gravados aqui em homenagem a ele. Aqui são salinhas lojas de souvenirs, né, de tudo de Padre Cícero, lembrancinhas, chaveiro, livros, camisas. E já próximo aqui da saída, nós temos as roupas que os romeiros usam, né, para fazer promessas, assim, de marrom e tudo mais, que vem de todo o Brasil, pagar promessas aqui. Aqui é um exemplar de uma das roupas que eles utilizam nesse vidro. E por fim, outra capelinha, onde nós temos a cena com a Beata Maria de Araújo, que durante 120 vezes, por 2 anos, quando ela assistia à missa e ele dava comunhão para ela, a hóstia se transformava em sangue na boca dela. E por isso, o Padre Cícero ficou tão famoso e as pessoas veem que isso foi um milagre, ok? E é isso. Espero que eu tenha sido sucinto. Já mostro mais coisas. Bom, e uma coisa interessante aqui é que em cima da colina do horto estão terminando de construir esse santuário aqui gigantesco, né? Chamado Bom Jesus do Horto, que foi uma promessa do Padre Cícero a Jesus do Horto, que é essa imagem que está aqui no altar que eu vou mostrar,
que ele queria, né, uma promessa que ele fez de construir uma igreja aqui no alto da colina. E o espaço ficou enorme, cabe muita gente. Uma ventilação perfeita para receber muita gente. É frio aqui, embora seja um sertão, né, mas aqui em cima é muito frio. E ficou muito bacana a ideia, falar um pouco baixo, né? Então foi diante dessa imagem aqui que ele fez a promessa dele de construir esse templo, né? Gigantesco, gente, alto. Tem um vitral aqui maravilhoso, desenhado falando disso, que eu vou me afastar para vocês terem uma noção da dimensão desse vitral. Lindo. Olha só. E um clima de silêncio, de meditação, muito bacana também. Beleza. Vamos lá. Gente, então eu vou finalizar aqui a gravação dessa aula na estátua, né, de Padre Cícero. Eu subi aqui pelo teleférico, muito bacana. Ali ao fundo nós temos a cidade de Juazeiro, ó, lá embaixo, ali a Chapada do Araripe. E Padre Cícero, ela foi essa figura muito polêmica, né? Principalmente pelo envolvimento dele com política, a questão do milagre da Beata, que alguns acreditam, outros não. Mas a igreja está a um passo de reconhecer, né, ele como um santo, porque vários desses milagres a ciência não entende como foi possível, então ela atesta assim como um milagre, algo inexplicável, né? Vários exemplos de milagres foram documentos enviados ao Vaticano para validar essa canonização. Então, brevemente, eu acredito que ele seja declarado santo pela igreja, né? E foi um homem que também é muito evoluído para a sua época, que ajudou muita gente, né? Embora muitas pessoas o critiquem, né, politicamente falando, talvez, mas o papel dele é fundamental, não há dúvidas. E é necessário a gente conhecer um pouquinho dessa história, que faz parte da história do Ceará. Padre Cícero é considerado um dos homens mais importantes do século XX cearense, né? Então, assim, de vez em quando, numa prova da UES, né, no vestibular da UES, que eles cobram muito a história do Ceará, é possível que você se depare um pouco com isso, e por isso que eu estou falando um pouco nessa aula de sociologia sobre Padre Cícero para vocês. Estar aqui para mim é uma verdadeira aula, né, onde eu também aprendo bastante a cultura, né, os costumes diferentes, e que bom que nós temos essas diferenças todas, né, onde podemos acolher todos, ricos, pobres, negros, pessoas sertanejos de outros estados, vêm aqui, né? É muito bacana ver tudo isso junto, né? Tudo isso reunido. Então eu queria encerrar essa aula, dizer tchau e até a próxima. Valeu, pessoal!